Olá, meu nome é Carlos Felipe e eu vou fazer uma apresentação teórica agora sobre o Neural Graph Collaborative Filtering, NGCF. Bem, a finalidade desse trabalho é exatamente apresentar de forma clara e acessível o algoritmo Neural Graph Collaborative Filtering em contexto de sistemas de recomendação. Ele é uma interpretação do artigo que está disposto na tela. Esse é o texto de referência. Caso você tenha interesse de conhecer um pouco melhor e com um pouco mais de profundidade, as informações podem ser obtidas nesse artigo, né? E só para dar uma contextualização maior um pouco sobre o que vamos fazer, a gente vai apresentar uma abordagem mais alto nível, uma apresentação que seja mais fácil para as pessoas poderem entender o contexto do algoritmo e poder fazer uma aplicação dele, né? E isso está exatamente disponibilizado, né? É uma das finalidades do trabalho, que é desenvolver e analisar uma implementação do método, né? Com um propósito exclusivamente acadêmico e educacional. E ele está sendo realizado no âmbito da disciplina Sistemas de Recomendações do curso de Ciências de Computação da Universidade de São Paulo, o campus de São Carlos, né? A gente vai explorar os principais conceitos envolvidos para favorecer o aprendizado, promover uma reflexão crítica e uma formação de conhecimento que pode, às vezes, contribuir para a comunidade acadêmica e científica ou, às vezes, até mesmo, eventualmente, para o mercado de trabalho, né? Bem, aí, como forma de introdução, a gente pode fazer uma comparação, né? Porque os modelos tradicionais, eles focam basicamente nas interações diretas entre usuário e item. E normalmente a métrica que é utilizada é a quantidade de ratings, o valor do rating, a nota que o usuário deu para aquele item, né? E o Neurograph ele é um pouco diferente, ele é baseado num grafo bipartido, né, no qual o usuário fica de um lado, os itens ficam do outro, e se existe aquela conexão, ela é feita, né, através do grafo, e ela procura, além das interações explícitas, né, que seriam exatamente as diretas, né, também as relações implícitas. Por exemplo, se a gente pegar nesse gráfico que está aqui ao lado, a gente tem, por exemplo, que o usuário 1 ele tem um relacionamento direto com o item 1, 2 e 3. O usuário 1, por sua vez, ele tem a interação com o item 2 e o usuário 2 também tem interação com o item 2. Nesse caso, existe uma conexão entre os dois usuários, existe uma colaboração, por exemplo, numa possível recomendação. Por exemplo, se o usuário 2 for o foco, a recomendação for feita para ele, muito provavelmente será indicado o item 1 ou o item 3 que ele não tem, não foi acessado ainda, ele não tem conhecimento daqueles itens. Então essa é uma forma de tratamento explícito. Da mesma forma, para o usuário 1, a gente pode recomendar o item 4 ou o item 5 que está conexo com o item 2, com o usuário 2. Isso quer dizer que essas várias camadas de interpretação, a primeira camada seria o relacionamento direto, uma segunda camada seria o relacionamento do usuário com o usuário, né? E uma terceira camada seria uma camada de interação do usuário com o item. Em formas mais complexas, a gente pode verificar, por exemplo, que os usuários podem compartilhar 1, 2, 3 ou 4 itens ao mesmo tempo. Isso forma uma conexão mais forte entre os usuários. Isso tudo é levado em consideração na hora do cálculo, né? Essa estrutura, né, ela revela relações colaborativas de alta ordem. Isso é o que diferencia ele dos algoritmos anteriores. E esse algoritmo do Neurograph ele é composto de algumas fases, né? Essa é a arquitetura dele. Ele tem os embeddings, um embed de propagação de layers, uma camada de predição, e tem os cálculos que são realizados, né? Isso tudo a gente pode citar os componentes principais e a gente vai passar por eles agora. O pipeline ele tem tanto treinamento, que a gente fornece os usuários e itens para o sistema de recomendação, ele faz o treinamento, e existe o pipeline de recomendação, né, que o sistema, o aplicativo, ele está em execução em algum lugar, o usuário acessa o aplicativo e para retornar recomendações a esse usuário, o sistema ele pede recomendação com base naquele usuário. Então isso tudo leva uma lista produzir uma lista de score de item, né? Os itens vão ser avaliados e vão ter uma pontuação. Essa lista é ordenada por aquela que tem maior pontuação e ela é retornada para o usuário.
Esse é o sistema típico, por exemplo, de sistemas grandes, modernos, que são bastante conhecidos, como o Netflix, como a Amazon e outras grandes empresas de e-commerce. Bem, os embeds iniciais eles são inicializados de forma aleatória, então cada usuário e cada item vai receber o seu próprio embedding, né? O embedding nada mais é do que um vetor denso, ele é um vetor que ele não vai ser formado por 0, 1, ele vai ser formado por valores reais. Eles são iniciados de forma aleatória e eles vão compor a primeira camada. Eles é que vão permitir que haja, por exemplo, a recursão no cálculo das informações, o que será visto nas próximas camadas, né? E no modelo de arquitetura, ela é a primeira parte. Na parte inferior dela, a gente pode verificar que o usuário e o item ele podem ser direcionados, né? Esses dois vetores serão direcionados à arquitetura, e a arquitetura do algoritmo depois, posteriormente, vai fazer a recomendação. A propagação multicamada ela tem algumas partes, né? Ela faz alguns cálculos de acordo com a camada, né? Então a gente pode verificar, por exemplo, que esse E inicial da fórmula é a equação central. Ela define como os embeds são atualizados em cada camada de propagação. O L é o laplaciano, um cálculo laplaciano para o que é realizado, né? Que é basicamente uma matriz de adjacência do grafo bipartido, usuários e itens. O IA seria a matriz de identidade, ele normalmente é uma regularização que é colocada ali, que ajuda no cálculo, né? O WI são os pesos, os parâmetros que são aprendidos em cada camada. E esses elementos são agrupados em dois termos. Esse primeiro termo ele é ligado com o W1. Ele é exatamente o que representa a propagação linear, seriam as interações diretas, né? Aquela do usuário com o item, naquela camada. E o segundo, ele prevê, por exemplo, uma relação mais complexa, que seria exatamente as propagações em camadas maiores, as propagações em altas camadas, né? em altas ordens. Isso por si só é a parte que diferencia o algoritmo dos termos anteriores, né? E isso, por exemplo, traz, por exemplo, a diferenciação da primeira parte, que seria as interações explícitas, e as relações indiretas, que seriam as implícitas, né? Essa propagação multicamada ela pode ser verificada, né, de acordo com os pulos, né, igual eu já expliquei anteriormente, com os usuários. Esses cálculos eles permitirão analisar essas interações de forma mais completa, né? E a partir do momento que você tem o cálculo desses vetores, que você vai ter vetores treinados com os pesos, tudo direitinho, que eles vão ser passados ali pela propagação, né? Todos esses vetores eles serão concatenados a partir das camadas, né? Então vai ser montada uma lista, uma matriz de vetores de usuário e de itens, e que basicamente vão representar todos os itens e todos os vetores que podem ser combinados. Então existe um nível de abstração muito grande nesse daí, com memória de curto, longo prazo, conforme o caso. E a gente pode verificar que essa é a terceira parte da arquitetura, que é quando a gente recebe de todas as camadas os vetores, né, de usuário, todos os vetores de itens, e eles são concatenados. E a fórmula da previsão é basicamente multiplicar um vetor do usuário por um vetor do item. Ele vai gerar uma pontuação de afinidade entre o usuário e o item, e esse valor vai representar a probabilidade do usuário interagir com o item. Ela é a parte final do algoritmo, que é exatamente a fórmula de previsão, de expectativa de valor, né, de probabilidade do usuário, aqui no caso o usuário 1 e o item 4, né? E para fazer o cálculo dessa perda, né, fazer uma atualização dos pesos e trazer uma maior acurácia em todo o procedimento, é utilizada essa fórmula do BPR, né, que é o Bayesian Personalized Ranking. Ela é usada para treinar o modelo, né, e ela utiliza aqui na segunda parte dela uma regularização L2 dos parâmetros.
Ela compara uma pontuação, basicamente o funcionamento dela, ela pega uma tupla, essa tupla tem o usuário e tem dois itens. O primeiro deles é um item que o usuário gostou e o segundo é um item que ele não gostou. Então a ideia é sempre maximizar essa diferença entre o que ele mais gostou e o que ele menos gostou para servir de referência e treinar o modelo. Isso faz com que o algoritmo entenda melhor o perfil do usuário e possa estabelecer diferenças mais nítidas entre o que ele gosta e o que ele não gosta. Bem, como todo algoritmo, ele traz vantagens e desvantagens, né? A primeira vantagem é a captura de interações explícitas e implícitas, igual foi falado anteriormente. As representações são mais expressivas, porque, por exemplo, a gente evita, por exemplo, vetores de binários de 0 e 1, e normalmente esses vetores são muito grandes e muito esparsos, e acaba atrapalhando. No caso aqui é um vetor denso, né? Ele apresenta melhores desempenhos que os métodos tradicionais, ele normalmente apresenta resultados bastante competitivos, né? Existe uma flexibilidade, é possível adicionar novas características ou alterar a forma do grafo de forma mais dinâmica e flexível, né? Ele permite uma escalabilidade, porque, por exemplo, você pode inserir novas características, novos nós de forma mais fácil, né, dentro do grafo. E ele foi a base para o estado da arte de muitos outros métodos, né, que vieram até dentro da área de grafos para os sistemas de recomendação. Mas ao mesmo tempo também ele traz desvantagens, né? Ele tem uma complexidade, um custo computacional típico de manipulações de gráfico, ela é mais complexa, ela exige muita multiplicação de matriz e propagação de mensagens, né? E isso tende a piorar, por exemplo, com grafos grandes, né? O oversmoothing, que seria adicionar mais camadas de propagação, isso acaba atrapalhando um pouco o algoritmo, porque eles tendem a fazer vetores mais próximos. Tem uma dificuldade de tuning também, porque a gente tem muito hiperparâmetro envolvido em todo o processo, então achar o melhor modelo pode ser muito difícil. Existe uma sensibilidade à espacidade estrutural, que é exatamente novos usuários, novos itens que não tem relação nenhuma não tem nenhuma interação ainda com eles, então isso pode atrapalhar bastante, especialmente se for em grande número, isso atrapalha a performance do... E existe também uma defasagem técnica, né, que já não é mais um algoritmo tão novo, já existem modelos que superaram ele. E em resumo, é basicamente isso, né? A gente tem os modelos tradicionais e o modelo do Neurograph, e basicamente esse é o resumo de tudo que foi falado anteriormente. Muito obrigado.